Queridos, nós estamos falando sobre a última semana de Daniel, que corresponde aos 7 anos da grande tribulação. Hoje faz 15 dias nós falamos sobre alguns episódios que estarão ocorrendo durante a grande tribulação, que a palavra de Deus nos mostra, e nós estaremos assim dando continuidade aos principais fatos. Não dá para falar sobre tudo, também não é possível a gente entender tudo, até porque é um assunto escatológico, fala de coisas futuras, e só vai saber exatamente tudo quem estiver lá. Como eu não quero estar, vocês também, eu tenho certeza que não querem estar lá, também não nos interessa, certo? Os fatos, apenas para termos assim um conhecimento, e que também é um assunto importante porque desperta, chama a nossa atenção para o cuidado que precisamos ter para não estar lá, não ver e não passar pelo que vai acontecer na grande tribulação. E, como diz a Bíblia, toda a Escritura divinamente é proveitosa. Tudo que está na Bíblia é importante a gente procurar compreender, aprender as lições que ela nos transmite. Então é por isso que a gente fala, é por isso que a gente procura meditar, entender aquilo que é possível sobre essa questão. Escatologia é muito complicada, mas eu acho importante a gente entender pelo menos aquilo que é possível. Nós lemos no capítulo 11 do livro de Apocalipse, como eu disse naquela oportunidade, esses assuntos eles não estão na Bíblia em ordem cronológica, por isso vai lá na frente, volta um pouco mais atrás, porque eles não estão em ordem cronológica. Mas o capítulo 11 fala do assunto que eu gostaria de reiniciar nesta noite, que é as duas testemunhas. No meio da grande tribulação, vai surgir na terra duas pessoas pregando o Evangelho, falando, protestando contra as coisas erradas, o pecado principalmente, que estará acontecendo aqui neste mundo. E este assunto é um mistério muito grande. Primeiro porque essas duas pessoas, elas não estarão aqui quando começa a grande tribulação. Elas irão aparecer no meio da grande tribulação. Por isso, o seu ministério, como diz o versículo 3, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Terá um ministério de 3 anos e meio. 1260 dias corresponde a 3 anos e meio. E a grande interrogação é: quem será essas duas testemunhas? Quem serão essas duas pessoas? Pelo contexto bíblico, a gente percebe que serão duas pessoas, literalmente, ser humano, que serão mortas no final da grande tribulação, ao cumprir a sua missão, serão mortas. Seus corpos estarão 3 dias e meio estendidos em Jerusalém, quando diz aqui na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
está se referindo a Jerusalém, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aonde foi que Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Sodoma e Egito, aqui se explica pelo início do capítulo 11, o versículo 2, que o Senhor diz, aquele anjo que estava medindo o altar, e diz assim: deixa o átrio, porque serão dados às nações, aos gentios. Jerusalém será pisada pelos gentios, invadida pelos gentios, toda sorte de pecaminosidade será levada a Jerusalém, por isso que espiritualmente, naquele momento, estará Jerusalém nessa condição, comparada ao Egito, a Sodoma, a tudo o que representa o pecado, a iniquidade e o mal. Mas essas duas testemunhas serão mortas ali, e os seus corpos estarão durante 3 dias e meio, ninguém vai pegar para sepultar, e quando menos espera, elas ressuscitam aos olhos de todos, e ouve-se a voz do céu, o Senhor diz: subi cá. E a Bíblia diz que essas duas pessoas serão levadas em uma nuvem diretamente para Deus. Mas quem serão essas duas testemunhas? O que diz a palavra aqui, o versículo 4, diz: estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. 2 oliveiras e 2 castiçais. Vamos ver essas 2 oliveiras. Zacarias 4, versículos 11 a 14. Quem achar primeiro pode ler. Zacarias. Prossegui e lhe perguntei: quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 cubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Essas 2 oliveiras, Zacarias, no Antigo Testamento, já havia visto. O Senhor mostrou nesta visão a Zacarias essas 2 oliveiras. Trata-se de 2 pessoas que estavam na presença de Deus e que se destacava de tudo que existe lá. Os seres celestiais criados por Deus era diferente. Essas 2 oliveiras que Zacarias viu. E o anjo disse para João que essas 2 testemunhas serão essas 2 oliveiras que assistem diante de Deus. Por inferência, nós encontramos nas Escrituras Sagradas respaldo para acreditarmos. A gente sabe, não existe unanimidade em algumas afirmações, mas analisando todo o contexto bíblico, certo? Porque toda e qualquer doutrina, todo e qualquer ensinamento não pode contradizer, uma doutrina não pode contradizer outra, não se pode estabelecer uma regra que venha ferir uma doutrina, é preciso o máximo de cuidado e tudo precisa se encaixar. Atribui-se essas 2 pessoas a 2 personagens que a Bíblia nos mostra que saíram da terra sem passar pela morte, que foi Enoque e Elias. Todos vocês sabem muito bem disso. Eles foram arrebatados vivos, certo? Não morreram. E a Bíblia diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Se nós admitirmos que vai ser alguém que vai ressuscitar e vir aí depois morrer de novo, isso contradiz o ensinamento bíblico, não é verdade? Então, o mais correto
Nós temos que ficar com o que diz a palavra de Deus, não ir além do que o que diz a palavra de Deus. Esses dois personagens já foram vistos no Antigo Testamento. Zacarias foi um profeta do Antigo Testamento e ele já viu essas duas oliveiras. Então, acreditar que esses dois personagens, seja Enoque e Elias, não fere os preceitos bíblicos, não fere nenhuma doutrina bíblica, porque Deus pode ter tomado para si, está preservando esses dois seres para, no tempo certo, trazer de volta à terra. É a forma mais adequada, à luz das Escrituras, para podermos entender quem pode ser essas duas testemunhas. Alguém que ainda não morreu, mas que irá, conforme diz a Bíblia, passar pela morte, lá no final da grande tribulação. Mas há alguém que contesta, pessoas que não acreditam assim, mas nós temos que ficar com a palavra do Senhor, certo? Com o que estabelece a Bíblia. Não está dizendo, a Bíblia não diz diretamente que serão eles. É uma inferência que se faz, uma conclusão que se tira pelo que nos ensina a palavra de Deus, que essas duas testemunhas possa ser Enoque e Elias, que foram os dois que saíram da terra sem passar pela morte. E qual é a outra conclusão que disseram que não concorda com essa? São várias. Tem quem acredita até que não é pessoas. Eu ia perguntar. Existe alguém que diga que não é pessoas, outros dizem que é Moisés e coisa e tal, tanta coisa, se diz tanta coisa, mas o mais correto é aceitarmos essa conclusão de que possa ser Elias e Enoque, as duas testemunhas. Eles, conforme diz a Bíblia, estarão pregando, vai incomodar, e por isso, quando morrem, todos vão se alegrar, fazer festa ao ver os seus corpos estendidos, porque vencemos, calamos a voz daqueles que falavam a verdade, só que serão surpreendidos, porque eles ressuscitarão e subirão aos olhos de quem estiver ali vendo, ao ouvir o chamado divino. Então vai acontecer no meio da grande tribulação, começa no meio da grande tribulação, esse ministério dessas duas testemunhas. Uma coisa está bastante clara à luz da Bíblia: serão duas pessoas, dois seres humanos, que estarão aqui, após cumprir sua missão, morrerá, ressuscitará e voltará para o trono de Deus. Na grande tribulação também vai acontecer uma outra coisa: são a morte de muitas pessoas que não irá receber o sinal da besta e que entregarão a sua vida testemunhando de Jesus até o fim. Esses morrerão e estarão sendo levados ao paraíso. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 11. Quando ele rompeu o quinto selo, e debaixo do altar, as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, o testemunho que sustentavam,
Elas clamavam em alta voz, dizendo: até quando, ó Senhor Deus soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até 10? 11. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes disseram que esperassem mais um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos por eles, e foram. Como eles. Então aqui está João, ele vê debaixo do altar de Deus, onde está o paraíso, e ele é bastante claro: vi as almas daqueles que foram degolados, perderam a sua vida por amor da